Saiba quem é o jovem volante que está agradando o treinador Dorival Júnior e em breve pode ser reforço dos profissionais. Equipe dos Estados Unidos desistiu de contratar por empréstimo o lateral esquerdo Diego Palacios e a semana começou com demissão dentro do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre demissão no Corinthians, a diretoria interina decidiu demitir o treinador do Sub-20, o Orlando Ribeiro. A semana começou com saída no Corinthians, já que no final da tarde de ontem, segunda-feira, dia 27 de julho, já início da noite, o Corinthians comunicou de forma oficial a demissão do Orlando Ribeiro, que agora é o ex-técnico do Sub-20. O Orlando que chegou ao Corinthians em outubro de 2024, ali nos finalmente das preparações visando a copinha desse ano, mesmo com um curto período de trabalho. Corinthians chegou até a final da competição e poderíamos ter sido campeões. Abrimos 2-0 de vantagem na final contra o rival, mas acabamos cedendo a virada e perdemos. Se por um lado na copinha o Corinthians foi bem, por outro lado no Campeonato Brasileiro da competição o Corinthians foi nada bem, péssimo. Terminamos a competição apenas na 15ª colocação com 20 pontos conquistados, 4 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, no caso campanha que deixou o Corinthians longe do grupo dos 8 que se classificaram para as quartas de final. Orlando que chegou até a comandar o Corinthians nos profissionais em alguns jogos após a saída do Ramon, não conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E como eu disse, ontem foi anunciada a saída dele. No Campeonato Paulista, até que o Corinthians está bem, está na 4ª colocação, mas algumas derrotas também na competição estadual para equipes com uma inferioridade técnica bem abaixo que a nossa, mas equipes bem abaixo mesmo. O Orlando acabou não gerando mais confiança, principalmente que já estamos no período aí de preparação visando a própria copinha. Então, confirmado de forma oficial, Orlando demitido. Por enquanto, quem segue no comando é o Fábio Camilo até se encontrar um novo treinador. A minha opinião quanto à demissão do Orlando é a seguinte. Bom, primeiramente, o Orlando é um bom treinador, foi muito bem na copinha, porque ele teve um curto período de preparação, utilizando jogadores, na maioria das vezes, do Sub-17, isso eu estou falando da copinha, no caso, tendo que puxar esses jogadores do Sub-17. Por quê? Porque o Corinthians teve muitos atletas saindo para os profissionais, os principais atletas, já no caso integrando os profissionais, na época com o Ramon e também com o Dorival Júnior, sempre puxando muitos dos jogadores. Enfim, então fica difícil também trabalhar dessa forma, você utilizando jogadores com uma experiência menor. Na base é preciso respeitar todos os processos, claro, sempre existem alguns jogadores que acabam se destacando e sendo promovidos até de uma forma precoce, só que na maioria das vezes não é assim. Então, eu acredito que não é demitir somente o treinador, é preciso também organizar essas questões de elenco. Por quê? Porque o Sub-20, na minha visão, é a categoria mais importante, é o último passo ali para os profissionais, então os jogadores precisam estarem bem preparados. Para mim também o que acabou pesando, como o Orlando acabou tendo um regresso muito grande, a confiança acabou e já estamos também pensando na copinha do ano que vem, então por isso ele acabou demitido, como eu disse no início da noite de ontem. E agora vamos falar sobre desistência do Austin FC no empréstimo do lateral esquerdo Diego Palacios. Desde o início desse mês, eu já estava informando a vocês que o Palacios estava em negociações com o Austin FC por empréstimo. O Palacios tem contrato com o Corinthians até o final de 2027.
Palácios, que chegou em 2024, no início, vindo até trazendo grandes expectativas, mas depois de uma sequência de lesões e tudo mais, também o jogador viveu um drama pessoal, ele acabou perdendo muitos espaços. Para se ter uma noção, o Palácio não joga desde fevereiro, já são 6 meses de ausência. Desde que o Dorival chegou, ele nem sequer foi relacionado, então o Corinthians via com bons olhos, claro, emprestar o jogador. As coisas já estavam caminhando, no caso o Corinthians pagaria luvas, também direitos de imagem, e a equipe dos Estados Unidos arcaria com os salários. Algumas informações disseram que o Palácio havia desistido de ir embora do Corinthians e realmente isso não vai mais acontecer, porque as novas informações dizem que o Austin desistiu de emprestar o Diego Palácio. Então, com isso, ele segue trabalhando no CT, segue fazendo a sua rotina de trabalhos e tudo mais, mas por enquanto não existe nem a menor expectativa do Palácio ser utilizado pelo Dorival Júnior. Então, Palácio segue no Corinthians, mas por enquanto sem possibilidades de voltar a jogar. A minha opinião quanto à desistência do Austin pelo Palácios é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um jogador que, ao meu ponto de vista, não será utilizado. Eu acho que dentro do Corinthians existe uma preocupação de repente acontecer alguma coisa novamente com o jogador e se machucar. É simplesmente inacreditável o que aconteceu com o Palácios dentro do Corinthians. O Palácio chegou, fez exames, e aí depois que ele se lesionou, até tivemos questões envolvendo que essa lesão não foi identificada no primeiro exame dele, no exame que se faz antes de se assinar o contrato. Então o Palácio acabou se tornando, na verdade, uma polêmica dentro do Corinthians. Seria ótimo se o Palácio fosse emprestado para ele e, claro, para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians pelo menos iria ter um alívio na questão salarial. Eu não gosto do Corinthians emprestar jogadores pagando alguma coisa, como pagaria ainda no caso luvas e também direitos de imagem, mas na condição do Palácio, hoje o Palácio é a última opção para a lateral esquerda, estando abaixo até do Hugo Farias. Hoje o titular é o Bidu, competindo ali com o Angileri, tem o Hugo Farias e agora o Palácio. Então, para mim, essa negociação não ter avançado não é nada bom. O Palácio vai ficar no Corinthians sem ser aproveitado, tem um salário considerado alto, e infelizmente é mais uma despesa que o clube tem e dificilmente terá algum retorno. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar de reforço para o treinador Dorival Júnior. Mas esse não é nenhuma contratação, não é nenhum jogador que a diretoria interina conseguiu fechar negócio, e sim um reforço interno. Sabemos que a dificuldade para se fazer contratações é muito grande dentro do Corinthians. Aliás, as dificuldades. Estamos na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, janela que abriu lá no dia 10 desse mês e vai até o dia 2 de setembro. E por enquanto o Corinthians ainda não conseguiu confirmar nenhuma contratação. Como eu disse, há muita dificuldade para contratar. Aliás, dificuldades. Dentre as principais, questões financeiras. O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem condições de comprar direitos de algum atleta e tudo mais. E também pelo momento do Corinthians estar com uma diretoria interina que depois do dia 9, ou no caso retorna o Augusto, ou poderemos ter novas eleições. Então, momentos complicados que o Corinthians está passando. E sabemos que o Dorival quer reforços, já falou a quantidade, quer 4 contratações, inclusive já demonstrando impaciência com a questão, mas é como eu disse, tá difícil por enquanto. Enquanto não chega nenhuma contratação, não chegam os reforços, o Dorival vai avaliando a base, vai olhando os jogadores que no caso ele está vendo como estão progredindo bem, principalmente do sub-20, e um jogador, um volante, chamou a atenção do Dorival nos últimos trabalhos. Trata-se do André Luiz,
jogador de 19 anos que vem participando dos últimos treinos e está agradando e muito Dorival Júnior. Inclusive, o André Luiz teve chances de ter sido relacionado para o jogo contra o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu no Rio de Janeiro, mas acabaram optando em não levá-lo devido a um histórico recente de lesões. Inclusive o André perdeu essa última copinha por um problema que ele teve no tendão patelar da perna esquerda. Então ele teve que passar em cirurgia em março desse ano, tudo. Então, devido a isso, ele acabou não sendo relacionado. Mas ele ainda segue com os profissionais, agradando e muito o Dorival Júnior. E em breve, ele deverá aparecer aí na lista dos relacionados dos profissionais. A minha opinião quanto ao volante André Luiz, de 19 anos, do Sub-20, estar agradando o Dorival é a seguinte: eu gosto muito dessas utilizações de jogadores da base. No último jogo mesmo contra o Botafogo, nós tivemos Léo Maná, que infelizmente acabou não indo bem, o Tioca, que também acabou ali vacilando no gol da equipe do Botafogo, o Bahia estreando pelos profissionais. Então é um Dorival que, enquanto não chegarem as contratações que ele está pedindo, ele vai se virando com a base. E no caso, vai dando oportunidades para esses jogadores. Alguns deles, no caso, vai se tornar destaque, pode se destacar e continuar nos profissionais. O André Luiz, para se ter uma ideia, ele é muito bom volante. Eu falo isso para vocês que eu fiz vários jogos da base no meu período de Corinthians. O André Luiz marca bem, muito forte fisicamente, rápido, inteligente com a bola nos pés, também sem a bola. Então é um volante, aquele volante moderno que marca e também ajuda a construir jogadas. Excelente, é reforço. Esses meninos da base acabam se tornando realmente reforços para o Corinthians. Por quê? Porque eles estão cheios de vontade, sobram, no caso, inspirações nesses meninos. Então tem que utilizar mesmo, sou muito a favor disso. Volto a dizer, o André Luiz é um ótimo volante, tem tudo para se dar bem no profissional, mas é aquela questão, precisa de oportunidades. Tendo oportunidades, eu acredito que ele vai abraçar, assim como os outros que estão subindo também já estão abraçando. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da demissão do Orlando Ribeiro? Era esse mesmo caminho? E quanto ao Diego Palacios, o Austin FC ter desistido de levá-lo por empréstimo, vocês ainda acreditam que o Palacios poderá dar a volta por cima dentro do timão? E quanto ao André Luiz, jovem volante da base, também ganhando oportunidades com o Dorival e agradando, vocês acham que o Dorival está indo bem, dando oportunidades aos jovens que estão se destacando na nossa base? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!